Pessoal, então vamos lá. Eu pedi para vocês lerem a teoria, né, do caso português e responder as questões que estavam e também uma tarefa. Então, explicando aqui, é muito fácil, né, esse capítulo, que seria a reconquista da Península Ibérica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é localizar no mapa a Península Ibérica. Pode ser um mapa atual. Você vai ver que a Península Ibérica hoje é composta por dois países, Portugal e Espanha, né? O que faz a divisa ali, tem uma cadeia de montanhas que faz a divisa com a Península Ibérica, é o que vai ser a França, tá? Então, a Península Ibérica nesse período, ela estava século XI, ela estava dominada pelos islâmicos, pelos muçulmanos, que aqui nessa região era chamado de mouros, tá? Então, os muçulmanos, né, tanto os muçulmanos como os cristãos, né, estavam em conflito, eles entravam em conflito, um querendo colocar sua verdade acima do outro, né, um falando que a religião dele que era certa, o outro falando que a certa era dele, enfim, eles estavam sempre em pé de guerra, então eles não se misturavam, né. Então eles tinham dominado ali a Península Ibérica. Se você olhar no mapa da página 8, você vai ver que o que está em verde, a parte em verde da Península Ibérica, aí tem o Estreito de Gibraltar e ali a outra parte verde que está no rodapé do mapa é o norte da África. Você vai ver que ali é o domínio do islamismo, dos islâmicos, dos muçulmanos, né? Ou dos mouros, como era chamado ali no verde na região da Península Ibérica. E em rosa, meio rosa aí, essa cor mais puxada por rosa, são os reinos ibéricos cristãos, que eram Portugal, um pequenininho aí, depois o reino de Leão, o reino de Castela e Navarra e Aragão. Castela, Navarra e Aragão depois se juntaram contra o domínio islâmico para combater, expulsar os islâmicos da Península Ibérica. Nessa junção, chamada de Guerra de Reconquista, quando expulsa os islâmicos, essa guerra de reconquista e essa união que eles vão ter vai acabar formando um só reino. Eles vão casar entre si, né? Vai ter o rei de Leão vai casar com a rainha de Aragão, de Castela, enfim. E aí vai acabar formando um reino só e vai dar origem ao que nós chamamos de Espanha hoje, tá? E de lado ficou Portugal aí. Então, na evolução territorial, agora você passa para o mapa da página 9, o mapa o primeiro é de 1100, esse segundo é de 1180. Então, olha aí, já no século XII, né? Então, você vê o que está mais em rosa aí, já é os reinos cristãos, né? Ainda não se juntou, é reino de Portugal, reino de Leão, Castela, Aragão e Navarra. Mas mostra que são cristãos. E o que está em verde, que é chamado de califado, né? Califado, onde tem um califa, que é um líder muçulmano. Então, o califado de Córdoba, onde está aí, ó, Córdoba, Valência, Sevilha, Granada, né? Ainda está sob o domínio de muçulmano. Só que os cristãos estão avançando. Portugal é cristão e os outros reinos que vão formar a Espanha também são cristãos. Então, eles estão avançando. E o norte da África é muçulmano. Vê que está tudo verde. E depois no mapa de 1250 a 1492, você já vai ver que a Península Ibérica já está praticamente dominada pelos cristãos. Tá? Só embaixo, aí, em Granada, que vai ter um conflito, né, entre muçulmanos e cristãos, mas rapidamente os cristãos dominam essa região aí. Tá? A conquista de Granada, após o fim da guerra, a Guerra de Granada, que foi de 1482 a 1492. Ó, 1492, lembra o que acontece na América? Descoberta da América, né? Chegada do europeu na América. Então veja que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Não para um processo histórico para acontecer outro. Então, enquanto está tendo as grandes navegações, eles estão tendo a Guerra de Granada, né? E veja que o reino de Castela, que depois vai se unir com Navarra, Aragão,
E pode ver que o de Leão já não existe mais. Por quê? Porque casou o de Leão com o reino de Castela. Então eles vão formar um grande país depois que vai chamar Espanha. E Portugal vai ter aquele território que vocês veem no mapa, no último mapa, é o território de Portugal que é praticamente até hoje o mesmo, tá? Certo? Então Portugal está cercado do Oceano Atlântico e nas suas fronteiras terrestres, Espanha. Portugal só faz divisa com Espanha, né? Então, como que se deu aí o processo de surgimento de Portugal, que é o que nós estamos estudando aqui, né? O caso português. Então, você tem que entender que foi a guerra de reconquista, a luta dos cristãos, que fez com que esses reinos fossem se configurando, surgindo, e o que é hoje Portugal e Espanha, tá? Então foi a união desses cristãos em torno de um inimigo comum, que no caso eram os muçulmanos, os islâmicos, né? É a mesma coisa, são sinônimos. É que depende da região, eles são chamados de um jeito. Então você pode chamar de muçulmano ou islâmico. Pode chamar de islâmico, que está correto. Então foi a união desses cristãos em torno de um inimigo comum, que seria os islâmicos. E nisso foi se formando os dois, até chegar nos dois reinos, que depois nós vamos chamar de Portugal e Espanha, tá bom? Agora, vamos ver Portugal especificamente. No caso de Portugal, o rei lá de Portugal, ele vai morrer, vai ser o Dom Fernando, acho que em 1383, final do século XIV. E o trono dele, o trono do reino português, teria que ser assumido pelo seu parente mais próximo, né? Que no caso seria o seu neto, tá? Ou seja, o neto dele era filho do rei de Castela. Se o neto dele assume o trono, o domínio vai passar para o reino de Castela. Então Portugal vai virar uma coisa só. Só que entre o filho dele atingir a maioridade, quem assumiu o trono foi a rainha Leonor Teles. Ela tinha que permanecer como rainha regente, né? Até o menino atingir a maioridade e assumir o trono. Tá? O que acontece? Veja as categorias sociais que tem. Lembra da pirâmide social que eu faço? Aqui nós estamos falando de Idade Média, tá? Final da Idade Média, baixa Idade Média. Em Portugal, você tem nobres, os burgueses agora que estão surgindo, está virando uma classe forte, né? Não tem ainda os privilégios da nobreza, mas eles já estão surgindo, dos burgos, né? Estão realizando comércio, estão tendo dinheiro, vão ser os mercadores, os burgueses são os que realizam comércio. E você vai ter os camponeses, tá? Que aqui no texto sobre a Revolução de Avis vai ser chamado de povo pequeno, seria o povo pobre, né? Então a Revolução de Avis, o que é isso? Essa nobreza, ela tende, a maioria dela, por laços familiares, por laços consanguíneos, de aceitar que o rei de Portugal, que o rei da Espanha seja o rei de Portugal. Então eles aceitam a entrega de Portugal para a Espanha. A burguesia já não aceita muito. Por quê? Porque vai interferir nos negócios dela, na autonomia econômica dela. Ela tem um país dela, né, vamos dizer assim, Portugal, um país independente de Castela, eles podem ditar suas próprias regras, a taxa de impostos que colocam e etc. Então, para que eles vão perder essa facilidade para se tornar o reino de Castela? E também o povo, de forma geral, que coloca aqui no texto, acho que é chamado de povo pequeno, que é camponês, né? Pequenos artesãos, tal. Eles também são simpáticos a um reino próprio, a um rei próprio, né? Então essa família, essa dinastia chamada a dinastia de Avis, eles vão entrar em conflito numa batalha contra a Espanha, e essa parte burguês, gente pequena, né, que é a maioria, vão ficar do lado de um rei português, tá? Quem que vai ser proclamado? Dom João, né, que vai ser ele é um mestre de Avis, né, o mestre da
dessa família. Vai ser uma dinastia que vai dominar o trono português. Então, ele é aclamado como rei de Portugal. Talvez o primeiro rei de Portugal, né? Então, por isso, a gente fala que Portugal surgiu precocemente, bem antes do que todas as outras monarquias, antes de todos os outros reinos da Europa. Portugal foi o primeiro a nascer, ainda no século XIV, tá? Porque dessa revolução, dessa chamada Revolução de Avis, que aconteceu aí entre 1383 e 1384, tá bom? A batalha definitiva que dá a vitória foi em 1385, tá? Então a gente pode falar que Portugal data daí. Daí é o surgimento de Portugal, do reino português. Beleza? Então, entendeu? A guerra de reconquista, a luta contra os árabes, contra os muçulmanos, os islâmicos, a luta contra os islâmicos, né? Fez com que os cristãos se unissem para expulsar eles da península, tá? E com isso vai formando os reinos, que acabam se consolidando no que nós vamos chamar de Espanha e Portugal, tá bom? Então vamos lá, essa centralização do poder, então Portugal é o primeiro a centralizar o poder, primeiro a ter um poder em torno da mão de um só, de um que tem o poder, como é que é? Monarca, mono arca, poder na mão de um só. Então vai ter um monarca, um rei. Então a centralização do poder na figura do rei. Então vai ser o primeiro que nós vamos chamar de país, a primeira monarquia, que vai ser, no caso, uma monarquia absolutista. Por que é uma monarquia absolutista? Qual que é a diferença de uma monarquia absolutista de uma monarquia constitucional? É que a monarquia constitucional, o rei obedece às leis. Ele está abaixo da lei, abaixo da Constituição. Já numa monarquia absolutista, o rei é um absoluto. Ele faz o que ele quer, ele é a lei, ele que concentra todos os poderes na mão dele, poder executivo, legislativo, judiciário, é tudo na mão dele. Ele que faz a lei, ele que julga a lei, né? Ele que executa a lei. Então é um todo-poderoso, tá? Ele está acima da lei. Isso é uma monarquia absolutista, onde o rei é todo-poderoso, de certa forma autoritário, tá? Ao contrário de uma monarquia constitucional, onde o rei tem que respeitar as leis, está abaixo das leis. Então, o que nós vamos estudar agora, principalmente Portugal, depois Espanha, são monarquias absolutistas, que vão perdurar toda a Idade Moderna. Por isso que a gente chama de Estado Nacional Moderno, ou Estado Nacional Absolutista Moderno, né? Porque não pela atualidade, mas porque ocuparam o período moderno, que vai de 1453 até 1789. Essas datas têm que ser guardadas, tá? Isso aí é referência, tá bom? Então vamos resolver a questão aqui. Então você tinha que ler o texto, a Revolução de Avis, né? Que é essa revolução que faz com que o rei seja português mesmo, concentra todos os poderes na sua mão, o mestre de Avis, Dom João. E a gente então pergunta assim, como era, de acordo com o texto, a divisão política dentro da sociedade portuguesa? Já falei, né? Sociedade portuguesa, o que era? Como que era demonstrada? Você pode colocar que a nobreza portuguesa, uma parte da nobreza, não toda a nobreza, mas uma grande parte da nobreza portuguesa era favorável à junção com Castela. Era favorável que Portugal se tornasse Castela, o reino de Castela, por questões de parentesco, porque eram tudo parente, eram da mesma família, tá? A outra parte apoiou a ascensão, né, a subida do Dom João, que era mestre de Avis, apoiou que ele fosse o rei de Portugal. Aí você pode colocar que a burguesia acreditava que essa junção iria prejudicar economicamente, né, os negócios dela, a submissão de Portugal a Castela iria prejudicar os negócios dessa burguesia. E como coloca aqui, a população, né, o povo pequeno, né, a população campesina, que é o trabalhador rural, né, também via com maus olhos essa submissão de Portugal em relação a Castela, tá?
Então eles se identificavam muito mais com um rei de fato português, que fosse português, tá? Então, conclusão, você tinha que colocar essas categorias, mas resumidamente aqui o que é? O único grupo que ficou do lado que ficou favorável à junção de Portugal a Castela foi a nobreza, a alta nobreza principalmente, tá bom? Então você tem que formular a sua resposta baseado no que foi dito aqui. Agora 2. Aliança do rei com qual grupo social permitiu a centralização do poder político em Portugal? Quais eram as vantagens para cada lado dessa união? Gente, essa união que vai ser em Portugal também vai ser em Espanha, depois vai ser na França, depois na própria Inglaterra. É a união de rei, né, na Revolução de Aviso, do rei da Revolução de Aviso com a burguesia. Lembra que o rei precisava de financiamento para centralizar o poder, bancar os seus exércitos? E quem tinha grana para fazer isso? A burguesia. E por que interessava a unificação do reino? Para a burguesia conseguir fazer comércio. Então, a burguesia querendo fazer comércio, unir pesos, medidas, território, moeda, até idioma, para poder ter livre mercado, pelo menos dentro de um território, e o rei querendo grana, subsídio para manter uma burocracia estatal, para manter o exército. Então uniu a fome com a vontade de comer, né? Uniu os dois e aí se formou o que nós vamos chamar de nação, no caso de monarquia, né? Que vai se transformar mais à frente a um país, como nós chamamos hoje de país, tá? Entenderam isso? Então você tem que colocar essa... coloca também que o rei recebeu apoio militar e popular, né? Nesse conflito aí contra os inimigos, contra a Castela, né? A burguesia acabou sendo financiada... a burguesia financiou o rei, a burguesia acabou sendo beneficiada pela manutenção dessa autonomia de Portugal em relação a Castela, ser um país independente. Tá bom? Com isso, ela poderia ter uma autonomia econômica dentro de Portugal, sem que alguém de fora mandasse nela, tá? Então é isso. Espero que você tenha... tem a 8, desculpa. Tarefa 8, vamos lá. Tarefa 8 tá fácil também, né? Apesar de ser várias questões. A tarefa 8 é especificamente sobre a Revolução de Avis. Então tem uma gravura, chama Tropas Portuguesas e Inglesas Enfrentam uma Vanguarda Francesa do Reino de Castela. Né? É uma obra aí, 1470, é isso? Está no British Library em London. Então, o que é essa obra? Que você deve observar ela, fazer uma análise dela, né? Tá vendo que são dois exércitos, são dois grupos militares entrando em conflito. Então, você tem que descrever de forma minuciosa o que você observa nesse documento histórico, nessa obra aqui, que acaba sendo um documento histórico, né? Então, ao fundo aí, o que dá para você notar? Vamos lá, vamos começar do fundo. Dá para notar a existência do quê? De um castelo. Reino de Castelo, né? No primeiro plano, na frente, né? O que você vê? Você observa o quê? Aparece duas tropas, como eu falei, são duas tropas distintas, né? Então você vai ver que são dois exércitos, né? De duas monarquias, de dois países, né? Como a gente chama hoje, tá? Então eles aparecem, estão enfrentando de forma intensa, tá vendo? Tem gente morta, tem gente flechada, com arco e flecha, né? Então tá uma guerra sangrenta, dá para entender que é uma guerra sangrenta, tá? Uma observação importante é que você tem que diferenciar que uns carregam bandeira, aqui ó, tô vendo a bandeira, bandeiras diferentes, tá? Cada lado é representado por um tipo de bandeira, um tipo de estandarte, né? Então, aqui tá ruim, mas você pode ver, ó, daria para ver no pessoal
o pessoal para mim seria, não sei para vocês, né? Eu estou olhando aqui, seria da direita, o pessoal que está levando umas bandeiras brancas, são uns escudinhos, né? Que está formando uma cruz. Lembre-se que eles são católicos, tá? Tanto os reis de Espanha, que vai ser a Espanha, como que vai ser português. Eles são essencialmente católicos, cristãos, né? Cristãos católicos, tá? Então você tem que notar essas bandeiras, tá? E detalhar isso. Agora, dando sequência na segunda questão. Observando a imagem, quais são os elementos visuais que permitem diferenciar a liderança portuguesa da liderança castelhana, ou seja, de Castela. Então você tem que ver, os cavalos dos líderes estão adornados, né, com adorno, enfeitados, com bandeiras de cada um dos países, então são bandeiras distintas. Você vê aqui, ó, é que a imagem está muito mal, a resolução está ruim, então não dá para ver com tanto detalhe. Mas eu sei porque eu memorizo, né? Eu já vi outras figuras, igual essa em outra qualidade. Então você vê, ó, tem uma combinação de um leão e um castelo, tá? Um leãozinho e um castelo, aí você vê que é o reino de Castela e de Leão, é o reino castelhano, né? Porque casou os dois, o rei e a rainha, virou um reino só. E tem os escudos, já esse que está com os escudos, né, que formam uma cruz, é o principal símbolo português, tá? Então, vamos ver. O símbolo português está do lado, o exército português, as tropas portuguesas, está do lado direito, e as tropas de Castela e Leão, ou seja, as tropas castelhanas, estão do lado direito, tá? Tudo bem? É isso aí que você tem que falar. A 3, a partir da análise da imagem, das discussões em sala, que infelizmente nossa sala está sendo só virtual, né? Indique quais são as conexões entre esse documento histórico e o processo de centralização do poder em Portugal. Ué, o que está falando? Se é Castela versus Portugal, que processo histórico que nós estamos falando aqui? Da Revolução de Avis, né? Que foi a revolução que propiciou com que o Portugal unificasse o poder, centralizasse o poder na mão de um rei, certo? Junto com a burguesia e o rei se uniram em torno de um projeto comum que é o reino português, tá? De cima de controlar esse território maior, é isso, tá bom? A 4. Qual foi a importância da Revolução de Avis para a formação política da Península Ibérica? Ora, a Península Ibérica não é formada politicamente por Portugal e Espanha, são dois países, dois reinos, né? Hoje a Espanha ainda é monarquia, não absolutista, monarquia constitucional. Já Portugal adota o presidencialismo, tá? Então, mas qual que é a formação qual que é a importância da formação da Península Ibérica, da Revolução de Avis para a Península Ibérica, para se constituir dois países? É isso. Você tem que falar que a Revolução manteve Portugal independente, né? Se não fosse a Revolução de Avis, talvez Portugal não existisse, seria tudo uma Espanha só, né? Então ele manteve Portugal independente de Castela e Leão, que são os dois reinos que vão formar Portugal depois junto com Aragão, né? E Navarra. Então você pode colocar, a Revolução de Avis manteve Portugal independente de Leão e Castela durante os séculos XIV e XV e foi um passo importante para a centralização do país, né, da centralização do país nas mãos do rei, tá? É isso. Gente, é fácil, tá? Entendi o processo de centralização, a formação de Portugal e saber que Portugal foi a primeira monarquia absolutista a surgir, tá? Aí na Europa. Depois surgirão outras, a Espanha, a França, o czar na Rússia, né, que também vai ser absolutista, o Império Austro-Húngaro, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido.
E vamos partir para a próxima matéria. Até mais. Tchau, tchau. O vídeo ficou longo. Bons estudos.